Justiça Federal ordenou na última sexta-feira que o governo prorrogue os contratos de cerca de 1.700 médicos cubanos que tiveram contrato interrompido pela gestão Jair Bolsonaro. O requerimento atendeu a um pedido da Associação dos Médicos Formados no Exterior, que reúne profissionais contratados pelo programa Mais Médicos. Segundo o desembargador Carlos Brandão, a crise dos Yanomamis seria o motivo para atender o pedido. A Advocacia Geral da União terá agora 10 dias para definir como se dará a recontratação desses profissionais. E aí, Nelson Kobayashi, que achou dessa decisão? Koba. Uma decisão que chama atenção por alguns fatores jurídicos importantes, né? Um dos fatores que chama atenção é dos argumentos utilizados pela petição que foi... A gente está com um probleminha no seu microfone, Koba, já te devolvo. Antes, a sua avaliação, Zé, sobre essa decisão, essa determinação da Justiça para que os cubanos do Mais Médicos sejam recontratados. Acho que a Justiça está intrometendo demais em gestão pública. Isso é muito difícil de ser entendido porque uma gestão pública ela é muito mais complexa. Eu entendo que esse programa Mais Médicos atendeu muito bem ali, um momento, uma hora, mas ele é um programa muito problemático. Primeiro, às vezes, atender não é o melhor caminho atendido por um profissional que não está capacitado. Isso pode ser pior até, pode piorar a vida da pessoa. Mas ela volta do centro de saúde tendo a impressão de que está sendo atendida por um profissional. O Mais Médicos reuniu, não é só cubanos, né? E os cubanos nem são a maioria, mas são médicos formados aqui no Brasil com CRM, né, que é uma minoria, médicos brasileiros formados no exterior e que não fizeram o Revalida e que não têm, portanto, o CRM, e médicos de vários países, inclusive de Cuba, né? Só que esse contrato com Cuba, ele é problemático. Primeiro, o grosso do dinheiro é repassado diretamente para o governo de Cuba e não para os médicos. E outra, quando os médicos querem ficar aqui no Brasil, Cuba exige, está no contrato, que o Brasil não aceite que eles fiquem aqui no Brasil. Alguns gostaram tanto do Brasil que casaram aqui, tiveram filhos, e aí eles já não podem ser levados para Cuba. Mas eles ficam sem poder exercer a profissão, porque eles não fizeram o Revalida, alguns fizeram. Vários cubanos trabalham naturalmente no Brasil. E esse programa Mais Médicos, ele virou ali um núcleo de médicos com problemas. Médicos que não têm CRM, ou cubano, ou de qualquer outro país, ou brasileiro, que não tem CRM, porque paga pouco e não tem progresso. A medicina é uma área muito especial e difícil de ser entendido isso, porque o médico ganha bem, mas para ali. Não existe nada além de ser médico. Nos programas do interior, das capitais, né? Nos programas das prefeituras e dos estados. O que os médicos querem é isso. Daí a ausência de médicos no interior, né? Existem médicos em bom número no Brasil, em número até maior do que muitos países, mas eles não vão para o interior. Eles ficam em São Paulo, nos grandes centros. Por quê? Mais fácil ganhar dinheiro, trabalhar, mais fácil estudar, se formar, né? Fazer especializações e tal, e é melhor ficar nas capitais. E o interior ficava sem. E o Mais Médicos foi formulado exatamente para isso. E seria apenas o primeiro passo. O segundo seria encontrar um meio de levar os médicos para o interior. E a Associação dos Médicos apresentou, vamos fazer um plano de carreira. Indicou isso, não foi feito. Daí a necessidade, de novo, dos Mais Médicos, e quem recebe esse projeto geralmente é interior ou periferias. Agora sim, Kobayashi. Pois é, Vitor, essa decisão ela tem alguns pontos jurídicos importantes para a nossa reflexão. A primeira delas é que um dos fundamentos da decisão que determina a volta desses mais de 1.700 médicos usa como fundamento, como motivação, o fato de que este programa, o programa Mais Médicos, ele na sua
concepção, na sua constituição, aduz a possibilidade da utilização desses médicos em crises humanitárias, como, por exemplo, a que impacta a situação do povo indígena Yanomami. E o desembargador que dá essa decisão, ele, se utilizando desse fundamento, praticamente sugere e coloca estes médicos à disposição da solução da crise que lá se instaurou no povo indígena. E aqui a gente tem um problema já inicial de ofensa à separação dos poderes, porque não pode o Poder Judiciário dizer que estes médicos vão servir a crise humanitária lá do povo Yanomami. Quem tem que decidir que médico que vai para lá e como é que vai se resolver a situação da saúde pública destes índios é o governo federal, é o poder executivo e não o poder judiciário. A gente tem que respeitar essa separação e mais, de forma discricionária. O governo federal vai escolher se vai mandar para lá médicos concursados, se vai mandar para lá os médicos das Forças Armadas, se vai fazer um contrato emergencial com uma empresa que preste serviços médicos. Isso está tudo dentro do juízo de conveniência e oportunidade da administração pública executiva. Então não pode o Poder Judiciário fazer essa determinação. E outras coisas importantes também. A gente sabe que durante o governo Bolsonaro nós tivemos a interrupção deste programa, tirando esses médicos da atuação por diversos motivos, jurídicos inclusive, e que naquela ocasião, durante o governo Bolsonaro, essa decisão se aperfeiçoou. A gente tem um problema de segurança jurídica, porque se a cada novo governo a gente for desrespeitando as decisões tomadas nos governos anteriores, a gente entra numa situação caótica de segurança jurídica. Não há nenhuma decisão, seja pela interrupção ou pela contratação, que vá se sustentar em segurança da população. E a gente fere um princípio básico do direito, que é esse da segurança. O ato do presidente Bolsonaro, naquela ocasião, de interromper tempestivamente a contratação desses médicos, é um ato jurídico perfeito. Vamos lembrar que esses médicos, eles não são concursados que teriam, então, uma estabilidade administrativa. Não, é um programa que o governo é que decide se mantém ou se não. Na ocasião, decidiu por não manter, é uma decisão que deveria ser respeitada. Pavinato. Quando eu faço críticas a decisões judiciais, e é o caso desta, eu não critico a instituição, que é o Poder Judiciário, a Justiça. A instituição, ela é algo imaterial. Ela está além dos prédios, ela está além das denominações, ela está além dos juízes que a representam. Quando eu critico uma decisão judicial absurda, que é o caso dessa, eu faço a crítica em nome da instituição, para que a instituição se recupere dessa mácula. E não para ferir os demais juízes que compõem e representam essa instituição, de maneira que se aponte, olha, ele quer ferir o judiciário. Não! O judiciário precisa reagir enquanto instituições a decisões esdrúxulas como essa. Infelizmente, nós temos muitos desembargadores, juízes, que se decidem com base nos seus preconceitos ideológicos, nos seus preconceitos sociais e profissionais. Isso não pode existir. O direito existe para que não haja preconceito, o direito existe para que se garanta a todos no país uma atenção igualitária. Veja aqui, determinar a recontratação de médicos cubanos no programa Mais Médicos para sanar um problema humanitário dos Yanomamis. Para e pensa. Você manda que o governo contrate médicos cubanos para resolver um problema humanitário criando outro, que é trazer estrangeiros para cá em condição análoga à de escravo. Trazer estrangeiros para cá que não gozam dos mesmos direitos trabalhistas num país em que a discriminação é vedada pela Constituição. Trazer estrangeiros para cá para que eles continuem aqui sem gozar do direito ao asilo político por conta da perseguição ditatorial política dos países deles. Como é que você resolve um problema humanitário criando outro, perpetuando outro? E no mais, por que essa decisão
Não mandou o governo federal pegar a verba de segurança pública que se está gastando agora no Distrito Federal para salvaguardar prédios dos 3 poderes e não coloca lá nos Yanomamis para salvaguardar a vida humana, que é o valor maior de uma democracia. Porque lá nós temos problemas com o PCC, com traficantes venezuelanos, nós temos problemas com próprios Yanomamis que se tornam garimpeiros ilegais. E para isso é preciso de segurança nacional, de saneamento. Para isso é preciso de médicos que falem o idioma do doente. Para isso é preciso de hospitais de insumo, de acesso. Não adianta mais médicos. Essa é uma decisão absolutamente estúpida. Fosse para tomar isso, mande-se contratar médicos para os estados em que mais morrem crianças de mortalidade infantil e para todos os pacientes que morrem na fila do SUS. Você, Mota? Olha, a justiça determina a recontratação de cubanos do Mais Médicos por causa da crise dos Yanomamis. Mas a crise não é de fome, a crise não é causada por invasores, principalmente garimpeiros ilegais, e parece que também tem madeireiros, provavelmente traficantes. A reserva Yanomami é uma área maior do que a de Portugal, na fronteira com a Venezuela. E nós vamos mandar cubanos para lá? A ação foi proposta pela Aspromed, Associação Nacional dos Profissionais Médicos Formados em Instituições de Educação Superior Estrangeiras e dos profissionais médicos intercambistas do projeto Mais Médicos para o Brasil. Eu entendo quase nada de saúde. Eu só sei que o sistema de saúde brasileiro é bastante complexo. E como todo sistema complexo de governo, oferece inúmeras oportunidades para desvios, incompetência e corrupção. O pouco que eu sei sobre esse programa Mais Médicos me parece absurdo. Primeiro, porque surpreende a necessidade de um país como o Brasil trazer médicos de fora. Segundo, porque é uma decisão de trazer esses médicos de um país que é uma ditadura comunista. Terceiro, pela forma de pagar esses médicos. A maior parte do dinheiro fica com o governo de Cuba. Nada disso, para mim, faz sentido algum. Portanto, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista político, eu não consigo entender essa decisão. Algo mais, Coba? Só um complemento, que às vezes a gente fala muito sobre mais médicos, quando na verdade o problema não é ter mais ou menos médicos. A questão às vezes é de ter mais estrutura para esses médicos, porque a gente tem aqui no estado de São Paulo mesmo, em municípios pequenos, médicos que não querem ir para um pronto-socorro ou outro porque não tem condições nenhuma de trabalhar. Chegar lá, ele tem uma mesa, um receituário, uma caneta e um estetoscópio. Como é que essa pessoa pode ter segurança de oferecer saúde para alguém se não tem condições nem de fazer um exame de sangue, um raio-x, um ultrassom? Não tem nada. E imagine, se aqui no interior de São Paulo é assim, como é que fica lá nos rincões do país? Pessoas que têm que para fazer um exame de sangue tem que andar quilômetros. Então, antes de ter mais médicos, o governo federal, através do próprio BNDES, por exemplo, poderia investir em tecnologia de medicina, estruturar, criar hospitais, exames laboratoriais, estrutura que poderia incentivar os próprios médicos brasileiros para ir atender essa população mais necessitada. Pavinato. Mais médicos, ok. Mais estrutura, sem dúvida. Agora, o que o Brasil, o governo federal precisa mesmo é de mais vergonha na cara.